Esse filme aqui fala sobre amizades verdadeiras e fala sobre a importância de você se conectar com pessoas que tenham gostos e interesses parecidos com os seus, por mais que essas similaridades se resumam a uma sociopatia patente e um total desprezo pela humanidade. Vamos conversar um pouquinho sobre Tragedy Girls? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Tragedy Girls, ou As Garotas da Tragédia. Esse é um filme de terror de 2017, co-escrito e dirigido pelo Tyler McIntyre. O filme acompanha duas estudantes do ensino médio que são obcecadas por um assassino serial que assombra a cidade delas. Elas inclusive criaram um blog para poder falar sobre os crimes desse assassino e falar também sobre tudo aquilo que a polícia não está mostrando, pelo menos que ela não está contando para a população. Só que o fanatismo delas vai muito além de uma curiosidade mórbida, digamos assim. Porque logo no início do filme, elas sequestram o verdadeiro assassino e deixam ele amarrado num galpão. E em seguida, elas próprias começam a matar suas colegas de classe, colocando a culpa no assassino. E à medida que o número de mortes vai aumentando, a popularidade delas também aumenta. E aí, com base nisso, já dá pra gente falar um pouquinho sobre um dos temas que esse filme aqui aborda, que é a ideia da busca pela fama na internet, independente do preço que se pague por isso. Afinal, as protagonistas desse filme aqui, elas decidem elas próprias começar a matar as pessoas para que elas possam controlar a narrativa e para que elas possam ter acesso às informações em primeira mão. Afinal, são elas que estão matando as pessoas, né? E com base nisso, elas vão poder se colocar sempre à frente da mídia convencional, por exemplo, e vão ficar cada vez mais famosas. Essa não é necessariamente uma trama original. Na verdade, ela não é nada original, porque a motivação das assassinas nesse filme aqui é a mesma motivação dos assassinos no Pânico 4, com a diferença de que o Pânico 4 saiu em 2011, ou seja, 6 anos antes, o que mostra, mais uma vez, que o Wes Craven estava sempre à frente do seu tempo. Aliás, essa não é a única similaridade entre os dois filmes, porque assim como o Pânico, o Tragedy Girls ele também se utiliza muito de metalinguagem. E a metalinguagem no Tragedy Girls ela funciona de duas maneiras distintas. Uma mais rasa e outra mais profunda. A maneira mais rasa como o filme se utiliza da metalinguagem é facilmente identificável quando a gente percebe o sobrenome de alguns dos personagens desse filme aqui. Uma das personagens, interpretada pela Brianna Hildebrandt, se chama Sadie Cunningham, o que é uma referência ao Sean S. Cunningham, que é o diretor do primeiro filme da franquia Sexta-feira 13. Já a outra personagem, que é interpretada pela Alexandra Shipp, se chama Makayla Hooper, o que me parece ser uma referência ao Tobe Hooper, diretor do Massacre da Serra Elétrica. Também tem um outro personagem cujo sobrenome é Gordon, que me parece ser uma referência ao Stuart Gordon, e um outro cujo sobrenome é Wan, que seria uma referência ao James Wan. Mas aí, como eu disse, esse é o nível mais básico da metalinguagem nesse filme aqui. Só que existe uma segunda camada de metalinguagem nesse filme aqui que eu considero mais interessante, que é quando o filme se utiliza desse conhecimento prévio em relação ao gênero de terror para poder subverter alguns dos seus clichês mais conhecidos. Essa subversão ela já acontece logo na primeira cena do filme, quando parece que a gente está vendo uma cena comum de um filme slasher. Nessa cena, a gente vê um casal que está num local abandonado, está se beijando dentro do carro, e eles escutam um barulho do lado de fora. Num filme de terror convencional, o cara sairia do carro para investigar o que é aquele barulho e acabaria sendo morto pelo assassino que está do lado de fora. Só que não é isso que acontece aqui, porque nesse filme o cara não quer sair do carro. Ele sabe que não é uma boa ideia sair do carro naquele momento. Só que a Sadie, que é a menina que está dentro do carro, ela precisa que ele saia para que o plano dela possa ser colocado em prática, porque ela está usando ele como isca para poder sequestrar o assassino. Então, para que o plano dela funcione, ela precisa que o clichê funcione. Ela precisa do homem burro que sai de dentro do carro para investigar o barulho e acaba sendo atacado. Só que como ele não quer sair, ela acaba apelando para a masculinidade dele, ou seja, ela chama ele de covarde, ela força ele a sair. Ela força ele a se encaixar dentro do estereótipo. E é só assim que ela consegue colocar o seu plano em prática. Além disso, num filme slasher convencional, o embate entre a mocinha e o vilão aconteceria somente no final do filme. Porque é só no final do filme que a chamada Final Girl enfrenta o assassino, toma a arma dele e acaba usando a arma dele contra ele. Isso é o que normalmente acontece num slasher convencional. Só que aqui o embate entre a mocinha, se é que dá pra chamar ela assim, e o vilão acontece já no início do filme, e elas dominam ele logo de início. E mesmo quando o vilão volta lá no final do filme, ele volta mais como um aliado do que como um oponente, ou seja, todas as regras são subvertidas aqui.
E a maior dessas subversões é a ideia de você substituir a figura da Final Girl pela figura da assassina, ou seja, a menina que normalmente sobreviveria aos ataques do vilão, aqui ela própria está causando as mortes e colocando a culpa no vilão. E aí basicamente o que você tem é as mulheres nos dois papéis principais do slasher, que é na figura do vilão e na figura da mocinha. E uma vez que você tem isso, você exclui completamente a necessidade dos homens nesse filme. E você passa a se focar, em vez disso, nos conflitos gerados por esse protagonismo feminino. Porque, em sua essência, o Tragedy Girls é um filme que fala sobre competitividade feminina. Porque, como eu disse antes, os personagens masculinos desse filme, eles são relegados a um papel de coadjuvante ou de figurante. Eles não têm qualquer importância para a história e servem apenas para morrer, basicamente. Só que é importante destacar que não são só os homens que morrem nesse filme aqui. Várias mulheres também morrem. O que é diferente, nos dois casos, é a motivação por trás de cada morte. Porque as nossas protagonistas assassinas nesse filme aqui, elas basicamente matam os homens porque elas não se importam com eles. Mas elas matam as mulheres porque elas se sentem ameaçadas por elas. Uma das motivações que move as protagonistas, além da vontade delas de serem famosas na internet, é a vontade de elas serem melhores do que as suas colegas de classe. Tanto é que elas usam a desculpa do assassino ali para poder eliminar algumas das suas colegas que foram melhores do que elas em alguns projetos escolares. Ou seja, elas eliminam a competição. Só que a grande sacada desse filme aqui é quando ele deixa de mostrar a competitividade entre as personagens principais e as demais personagens femininas e passa a se focar no conflito entre as duas protagonistas. Só que daí, para eu entrar nessa discussão, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o que acontece no final do filme, então fica aqui desde já o aviso de spoilers. E caso eu vá perder uma parte da audiência por causa disso, eu peço que se você está gostando desse vídeo até esse momento, se você gostou desse vídeo até esse momento, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Aliás, outra coisa que vai estar linkada aqui embaixo é o episódio mais recente do meu podcast. Eu convido todo mundo a escutar também, beleza? Continuando então. Eventualmente acontece uma fissura na amizade entre as personagens principais desse filme. A Sage, ela meio que abandona essa vida de assassinatos e passa a namorar com o Jordan, que é interpretado pelo Jack Quaid. Com isso, ela acaba abandonando também a Michaela, que continua com seu plano de ganhar notoriedade na internet por meio dos assassinatos que ela mesma comete. O clímax do filme acontece no baile de formatura, no qual a Sage foi acompanhada do Jordan e a Michaela foi acompanhada do Loyal, que é o assassino. Sim, ela levou o assassino como seu acompanhante no baile de formatura. E, novamente falando sobre essa ideia da quebra de expectativa, toda essa sequência final ela é construída para gerar uma certa expectativa a respeito de um conflito que está estabelecido entre uma pessoa que decidiu abandonar o seu passado e abandonar os erros do seu passado e outra que continua motivada a colocar os seus planos em prática. Só que não é isso que acontece, porque esse conflito não se concretiza. Porque não demora muito até que as meninas resolvam seus problemas e abandonem os seus respectivos pares. Porque, de novo, os homens não importam nesse filme aqui. O que importa é a amizade entre as personagens principais. E a partir do momento que elas recuperam essa amizade, elas colocam o seu plano em prática. E o plano delas é trancar todo mundo dentro do ginásio onde está acontecendo o baile e colocar fogo no ginásio. É uma cena muito pesada. Mas muito pesada mesmo. E o filme faz questão de destacar o peso dessa cena ao mostrar, por exemplo, o sofrimento do xerife ao perceber que o filho dele estava lá dentro. Aliás, isso é uma coisa muito importante, porque apesar de a gente acompanhar esse filme pelo olhar das personagens principais, e apesar de o filme até fazer algumas piadas com as situações que ele mostra, ele não necessariamente está concordando com as atitudes dessas personagens. O filme, em vez disso, mostra pra gente o quão horrendas são aquelas atitudes. E o fato de elas não demonstrarem qualquer remorso pelo que elas fizeram diz muito sobre a personalidade delas. E só reforça a sociopatia inerente a essas personagens. E essa cena final é um bom exemplo disso, porque elas ficam ali paradas vendo todo mundo queimar, todo mundo agonizar, e elas sentem orgulho delas próprias pelo que elas fizeram. É uma cena terrível. Mas também é uma cena que fecha a jornada dessas personagens, porque elas começam o filme juntas, elas executam seu plano, eventualmente elas se separam e no final elas voltam a ficar juntas. E ao longo dessa jornada, elas perceberam que elas não precisavam de mais ninguém, até porque não sobrou mais ninguém. Ninguém sobreviveu à amizade delas. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se você gosta dessa discussão a respeito de filmes slasher que fogem um pouco do padrão, você vai gostar desse vídeo que eu fiz sobre o filme You're Next. Antes de ver na próxima, então até mais. Tchau, tchau.